Meu nome é Laura e eu sou a mamãe da Helena. A Helena ela é uma caixinha de surpresa e ao mesmo tempo não. Ela é uma menina muito dócil e ela é muito fácil de lidar. Só que a gente teve que entender os limites dela dentro do espectro autista, né? Então isso foi assim, foi uma aprendizagem para ela e foi uma aprendizagem para a gente também. Então entender os limites, entender que tem hora que não dá para insistir com alguma coisa, tem hora que a gente tem que ser mais firme, entender alguns gatilhos do tipo pedir para dar tchau para tudo, não adianta você tirar ela de algo, então você tem que falar, dá tchau, tchau. Conforme você entende o gatilho dela, aí você leva ela numa boa. A Helena, na verdade, a Helena ela é gemelar e foi aquela gravidez da mesma placenta, então univitelina. Quando ela estava na barriga, a Eloá começou a receber primeiro a alimentação. Então, automaticamente, a Helena começou a não ganhar peso, a gente já foi acompanhando desde a gestação. Quando a Helena nasceu, por causa da prematuridade, por causa do baixo peso, ela teve uma parada. Ela teve uma parada e a gente já chama ela assim, os médicos falam isso pra nós, falam, mãe, ela é um milagre, porque o tempo no monitor que ela ficou sem oxigênio, assim, era pra gente ter perdido ela. Então a sequela que ficou perto do tanto da parada que ela teve, do tempo de parada que ela teve, ela é um verdadeiro milagre, isso a gente já tinha aceitado, nosso maior testemunho ela. Conforme o tempo foi passando, algumas coisas começaram a entrar em conflito, porque a gente começou a perceber alguns toques do espectro autista. E aí o desafio foi separar o que é parte da sequela de uma parada cardíaca e o que é parte do autismo. Porque tem coisas que começaram a entrar em conflito. Apesar das terapias serem as mesmas, mas a gente precisava entender, até para entender como a gente ia lidar com ela, como eu falei do gatilho. Então, com 4 anos, foi que ela começou a desenvolver ela tem a necessidade de ficar com uma cordinha na mão, isso acalma ela demais. Então, aí a gente começou a fazer de novo toda uma investigação e aí nessa investigação deu que ela também faz parte do espectro autista. Demorou. A gente teve muita ajuda das escolas aqui de Barrinha, das escolas que ela frequentava na época, deles me chamarem, falar, mãe, nós estamos percebendo que tem algo, você não quer investigar? Só que ela já fazia uma série de terapias. Então, toda vez que eles chamavam a gente na escola, a gente voltava nos profissionais, a escola está desconfiada, vamos tentar descobrir esse diagnóstico? Fono, fisioterapeuta, psiquiatra, neuro, mãe, não tem. Ok, passava mais 6 meses, a escola me chamava, mãe, nós estamos percebendo. Porque eles sabem, eles lidam também com isso, né? E essa briga, entre aspas, isso daí foi até os 4 anos de idade. Com 4 anos de idade, depois de nós, os pais, insistirem muito, os profissionais, falam, ela está desenvolvendo alguns espectros. E aí eles fizeram de novo toda uma avaliação e falaram, não, mãe, realmente, não é só a sequela, ela também tem o espectro autista, sim. Na verdade, repito, eu tive muita dificuldade com alguns profissionais, porque o fato dela ser gemelar, a impressão que dava é que a gente estava querendo comparar desenvolvimento. Então, eu ia no profissional e falava assim, eu preciso que investigue, porque o que eles falavam pra gente é, mãe, ela não tem nada, é o tempo dela. Só que a gente em casa, a gente começa a perceber, e o que eu queria não era simplesmente saber se ela tinha algo ou não, eu queria buscar o mais rápido possível o que ela precisava, né? Todas as necessidades dela eu queria poder suprir de acordo com o que ela estava precisando, e aí eu comecei a ter dificuldade nisso com os profissionais. Eu fui trocando, não fiquei só em um, fui trocando, até que a gente chegou num profissional que inclusive é lá da APAE, né? Nós resolvemos
sair dessa parte de convênio, foi para a PAI e lá eles investigaram e falaram, não, mãe, você tem razão. Ela tem sim o diagnóstico. E aí foi um alívio. Foi um alívio porque aí a gente se sentiu mais segura para poder ir atrás do que ela precisava. Porque um médico, por exemplo, não vou citar aqui o nome dele, mas ele chegou a virar para mim e falar assim, você está procurando algo na sua filha. E não era isso, não é que eu estava procurando algo. É que eu sabia que tinha algo e eu queria buscar o melhor para ela. Hoje é muito mais inclusivo isso. Hoje é mais fácil lidar, mas ainda não é 100%. Isso é uma batalha aí que nós temos, principalmente nós pais de crianças atípicas, né? A gente tem que estar aí nessa luta porque ainda não é todos. Eu sei que melhorou muito, eu vejo assim que melhorou muito. Hoje você consegue ter mais facilidade, você tem uma rede de apoio maior, mas ainda não é 100%. Por exemplo, eu acho que isso deveria fazer parte, como que eu vou falar? Nas escolas, já começar já desde as crianças, eu sei que já tem a inclusão social, mas os professores ensinar a falar mais sobre isso. Quanto mais a gente fala de um assunto, mais comum ele fica, né? Até um trauma pessoal. Se você tem um trauma pessoal, você fala uma vez aquilo, vai te doer. Você fala pela segunda vez, vai te doer. Na terceira já não vai te doer tanto. Na quarta, você fala já como se fosse algo normal. Então eu acho que isso precisava. Precisava já desde da criança ali pequenininha, já saber o que é isso, já saber que isso existe, para ela ir crescendo e crescendo, não chegar um adulto e se deparar e falar, nossa, né? Isso já tem que ser algo mais normalizado, vamos dizer assim. Eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é justamente isso, por elas terem a mesma idade. Isso, então, na minha família, a maior dificuldade é o fato delas serem gemelar. Então, você tem que abrir mão para a Helena, que tem essa condição, que você tem que ter um pouco mais de paciência, e você, ao mesmo tempo, não pode... Você tem que impor limites para a Eloá, que ela entende, e a sociedade vai cobrar, o mundo vai cobrar isso dela. Então a gente, por exemplo, põe limites em uma, não põe na outra, a Eloá às vezes questiona, mas por que a Helena pode? Por que eu não posso? E aí é um trabalho de formiguinha, né? E tentando explicar a condição da irmã, como funciona. A Eloá está numa fase que ela questiona, por exemplo, a gente sabe que tem vários níveis, né, de autismo, grau 1, grau 2, grau 3. Então, tem crianças autistas que não são verbais, outras crianças são, e ela questiona, mãe, mas por que aquela amiguinha da minha tata conversa? Por que a minha tata não consegue falar? Então, assim, a gente tem tanto ali um trabalho com a Helena quanto com a Eloá também, para ela entender, né, como funciona ali a cabecinha da irmã dela. Vai lá. Tá vendo? Querendo ver quem tá aí embaixo. Que ela tá furando. Sou eu. Queria saber o que tava aí embaixo. Foi algo tranquilo, foi uma das dificuldades que a gente teve no diagnóstico, porque ela faz o contato visual, ela tem interação, não interessa se ela viu alguém já alguma vez na vida, isso ela não tem problema. Então, a primeira coisa que os profissionais tentavam diagnosticar era isso. Não, mãe, ela não tem, porque ela tem interação social. Não, mãe, ela não faz parte aí do espectro autista, porque ela faz esse contato visual. Então, isso dificultou um pouco mais. Mas aí chegou uma hora que não tinha mais para onde ir. Ela começou a desenvolver alguns toques, aí a gente falou, não, aí a gente fechou o diagnóstico. Não sei nem se é em relação a ela, talvez em relação a nós pais. Por exemplo, vai ter momentos, eu já passei por momentos assim, de estar tudo bem e ela virar alguma chavinha ou ter algum gatilho e ela ter alguma crise, começar a chorar. Muitas vezes a gente chegar em lugares atrasados, as pessoas é incrível, elas não entendem. Elas não entendem mas vê se vocês chegam antes.
mas a gente tem toda uma rotina. Eu não posso preparar ela muito cedo porque isso gera uma crise de ansiedade nela. Então, eu começo a preparar ela cedo demais para algo, ela vai ficar super ansiosa, estressada, chorar e ficar desesperada. Eu deixo preparar ela em cima da hora para não gerar essa crise de ansiedade, consequentemente, nem sempre a gente vai chegar ali no horário. E isso é uma coisa que as pessoas, elas têm um pouco de dificuldade para entender, que a gente tem que ir com o reloginho dela, não adianta a gente ir no nosso tempo. É uma coisa que eu ainda trabalho em mim, porque é uma caixinha de surpresa. E como toda mãe, a gente imagina, se um dia eu não estiver aqui, como vai ser a independência dela? Quem vai estar para cuidar dela? Porque eu sei que se eu tiver, eu vou cuidar dela até o meu último suspiro de vida. Mas eu me preocupo, como que vai ser? Por isso que eu corro muito, voltando. Não é que eu queria achar algo na minha filha, é porque eu quero correr com o máximo que eu puder ajudar ela no que ela precisa, para ela ser o mais independente possível, porque a gente sabe que o tempo vai passar, a Eloá vai ter independência dela, vai crescer, vai voar, e a Helena ela precisa da gente pegar na mão dela para isso. Então, eu não sei como vai ser o futuro dela. Eu lembro que quando elas fizeram 1 aninho, a Eloá começou a andar e a Helena não. E a gente não tinha nenhum diagnóstico fechado. E aquilo me consumia, porque eu falava assim, Deus, se ela não andar, não tem problema, mas o não saber me consumia, se ela um dia ia andar ou não. E quando ela fez 2 aninhos, então era assim, era mês a mês contando. Quando ela fez 2 aninhos, que ela começou a andar, aquilo pra mim foi uma vitória tão grande, porque eu falei assim, pelo menos agora eu sei. Agora eu sei, vai ser no tempo dela. Então hoje a Helena não é verbal, só que ela consegue comunicar o que ela quer. Se ela quer água, se ela quer ir no banheiro, se ela quer um doce, se ela quer um desenho. E isso pra mim já é o suficiente. Se um dia ela falar, eu vou ficar muito feliz. Mas hoje eu tô mais tranquila em relação a isso, ao futuro dela. Eu sei que a gente já corre atrás do melhor para ela. E é uma coisa que eu também vou tentar passar para a Eloá, porque querendo ou não, a Eloá, ela vai ter a Eloá para sempre, né? Então, se um dia a gente faltar, eu espero que a irmã dela consiga ir nos suprir, sem deixar a Helena ser uma bagagem para ela.